aula de hoje é um artigo relacionado a protocolo de reanimação em pós-operatório específico de cardiopatias congênitas. Eu sou Ana Carolina Pereira de Godoy, eu sou médica intensivista e cardiologista pediátrica aqui da Cardioped Brasil. Essa apresentação é parte do programa de residência em cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil e tem como objetivo o reconhecimento dos sinais, né, de PCR, para a gente evitar que a gente tenha uma PCR quando tiver ter esse reconhecimento precoce e começar o algoritmo de reanimação adequado para a gente ter mais sucesso aí na reanimação. Lembrando que isso é baseado no artigo, então não é tão específico quanto o PAUS, é mais algumas recomendações e medidas gerais para a gente ter mais reforço aí no reconhecimento e no tratamento das PCRs. Então, o reconhecimento vai passar aqui no ambiente hospitalar pela monitorização. Então, todos os nossos pacientes aqui na nossa unidade, eles estão monitorizados, pelo menos com oximetria e monitor cardíaco. Então, aqui a gente vai ter alterações tanto de frequência cardíaca, tanto de ritmo, quanto de saturação e até onda de pulso, e também, em alguns casos, monitorização de PA. Então, a gente tem que reconhecer precocemente quando a gente tiver essas alterações. Os pacientes vão estar em ventilação mecânica, então a gente tem que avaliar se eles estão acoplados e ventilando de maneira adequada, se não teve alguma falha nesse sistema, se o ventilador está funcionando, se o paciente está ventilando, se ele não está desperto, e sempre ter alarmes de monitorização adequados para a gente ver esses eventos, como eu falei, ver alteração de frequência, de pressão, de oximetria, olhar a criança também, né, ver alteração de coloração, cianose, palidez, perfusão, temperatura, poder reconhecer precoce ou até mesmo evitar essa evolução. Vai passar, assim, pelos ritmos que podem ser observados no monitor, além das frequências, que nem eu falei, os ritmos de parada, mais que a gente fala é a sistolia, que é a primeira curva, que é essa linha reta, o ritmo atividade elétrica sem pulso, que é a segunda figura abaixo, que o paciente tem uma atividade elétrica que pode ser até sinusal como essa, ou não, mas ele não vai ter pulso. Então, para isso, a gente vai reconhecer alteração de frequência, alteração de PA e vai ter que examinar o paciente, palpar pulso, ver perfusão. E os ritmos mais fáceis de reconhecer, né, que é a fibrilação ventricular e ataque ventricular, que vai ter bastante alteração na monitorização. Além disso, ele vai estar, né, com onda, que vai estar com a oximetria, então a gente, IPAI, então a gente consegue ver essa onda arterial, a gente vê que teve uma mudança na PAI, uma ausência de pulso na onda arterial. Na oximetria também a gente vê a mudança na forma da onda, ela vai ficar um pouco menor, mais achatada por causa da ausência de pulso. E se a gente tiver monitorização de ETCO2, de PTCO2, isso sempre vai estar diminuído pela falta de oxigenação. Ou se a gente não tiver, a gente vê no ventilador também, né? Se tem redução de volume corrente, se ele não está oxigenando, se ele não está acoplado. Então, a gente tem que olhar todos esses sinais de monitorização para reconhecer. E no momento que a gente reconhecer, a gente vai ter que considerar todas as causas reversíveis de parada cardíaca, que é aqueles famosos Hs e Ts. Então, pensar em hipovolemia, pensar em hipóxia, então sempre olhar para o ventilador, ver se tem alguma falha, oxigenar bem, máscara, né, de ambu, pensar em acidose e corrigir, principalmente aqui nos nossos pacientes cardiopatas, avaliar a glicemia do paciente, que hipoglicemia, principalmente em neonatal, é motivo de PCR, pensar em distúrbios de hidroeletrolíticos, principalmente de potássio, e para o nosso paciente cardíaco é importante, além do potássio, o cálcio, então a gente tem que considerar, pensar em temperatura, porque a hipotermia é uma causa de parada, principalmente em RN, que às vezes a gente não se atenta, mas eles podem parar em temperaturas de 34 ou menos, e pensar em sinais de hipertensão pulmonar, que também são comuns nos nossos pacientes. Da parte do T, né, que também tem bastante, é frequente, pensar em pneumotórax, principalmente pneumotórax hipertensivo, que é resultado de parada, e a gente pode fazer medidas rápidas para evitar. Pensar em tamponamento cardíaco, intoxicações, que é menos comum, e as tromboses, tanto pulmonar quanto a coronária, que também são menos comuns, mas não podem deixar de ser pensadas. Outras causas, no caso específico de cardiopatia congênita, a gente tem que pensar nos nossos shunts, né? Fechamento de ducto arterial ou shunts. Então, nos pacientes com
Norwood ou que estão com Blaylock, por exemplo, a gente sempre tem que auscultar, fazer a ausculta cardíaca para ver como que tá esse shunt. Então, sempre tem que saber como que é o antes, como que é o depois, para a gente reconhecer alguma mudança na ausculta desse shunt e poder prevenir a PCR. Além disso, reconhecer sinais de baixo débito cardíacos. Então, e sempre considerar o que foi feito com esse paciente para ele ter evoluído para esse fato. Desligou a prostaglandina nesse dia, por exemplo, mexeu em droga vasoativa, mexeu em ventilação, estubou, tirou NO. Então, nesses pacientes graves, qualquer mudancinha que a gente faz pode ter alterações nesses shunts e nesses ductos que a gente tem que estar ciente de como era antes e como que está depois da gente fazer essas mudanças para evitar uma evolução que a gente não quer, que é a parada. Agora, o que ele fala para estabilizar algumas regras e funções. O atendimento é sempre multidisciplinar, então não é só o médico, né? A gente tem um time de parada que vai ter o médico, o enfermeiro, o técnico, e vai ter que cada um ser responsável pela sua função, como a gente vai falar mais para frente. Então, geralmente, o fisioterapeuta está responsável pela ventilação, a enfermagem está responsável pela aplicação das medicações, pelo preparo, pela contagem de tempo. Pode ajudar no revezamento da massagem cardíaca e o médico está na parte de encabeçar mesmo e dar as condutas e pensar em todas essas situações. Então, a gente vai falar de 8 regras-chaves, que basicamente eu já comecei, mas são essas. Sempre que a gente for tocar uma parada, é importante a gente estar estéril, então a gente tem que estar paramentado, então tem que ver se o ambiente é de precaução de contato ou não, para a gente estar com capote, sempre tá com luva, máscara, às vezes até óculos, dependendo da situação, é melhor por conta de riscos de sangramento, de secreção subir e a gente se contaminar. A identificação do evento sempre é importante, então a gente vê pela monitorização esses sinais. Qualquer alteração desses sinais, o ideal é antes da PCR acontecer, a gente já pedir ajuda e iniciar a ventilação com oxigênio a 100%, que tudo isso fica no nosso leito, pode ser feito pelo profissional à beira-leito já. Caso o paciente esteja entubado, a gente tem que considerar, né, desconectar o ventilador e utilizar o ambu, a bolsa válvula máscara. Se ele tiver extubado, no leito vai ter também a máscara e a bolsa adequada para o tamanho da criança e a gente já iniciar essa ventilação com oxigênio a 100%, até no sentido de evitar a PCR. Se tiver entubado, a gente sempre tem que checar o posicionamento de tubo, ver se não existe uma extubação acidental, por exemplo, ver se a criança está expandindo, para pensar nessas outras causas, né? Uma atelectasia, pneumotórax, até tamponamento, fazer a ausculta cardíaca, principalmente em todos os pacientes, mas atentar nesses shunts, que nem eu falei, se tiver capnografia, verificar, porque em quedas de saturação, elas vão ser reduzidas e em parada também, e isso vai ajudar também a gente a monitorizar a qualidade da nossa RCP e descartar essas coisas de pneumotórax e hemotórax, porque a gente tem medidas rápidas para melhorar. Então, continuando. A outra parte da regra é a questão do desfibrilador ou do marca-passo externo. Então, a gente vai pegar, né, o carrinho de parada que a gente tem na nossa unidade, o paciente vai estar monitorizado, a gente vai mudar para essa monitorização, vai conseguir avaliar o ritmo, que nem eu já falei, aqueles 4 ritmos principais de PCR, e vai sempre checar os pulsos após 2 minutos de RCP. Porque existem ritmos que a gente tem frequência, que tem ritmo, mas não tem pulso. Então, a gente sempre tem que checar o pulso para avaliar o retorno e a continuidade da RCP. E sempre, como eu disse, tem que existir um coordenador. Em geral, o coordenador é a equipe médica que vai manejar, né, ao lado do líder, o que ele solicitar. Então, ele vai solicitar uma intervenção de especialista, caso necessário, vai pensar em pneumotórax, vai solicitar uma intervenção, e vai comunicando continuamente com o líder e toda a equipe. Então, tem que ter essa comunicação em 2 vias durante a RCP. Então, a gente tem que falar o que a gente está fazendo e o líder tem que concordar que entendeu. Então, sempre em 2 vias. Qual que é a função do enfermeiro? Como eu já disse, em geral, ele vai identificar qual que é o lumen exato para a realização de drogas de reanimação. Isso é muito importante, a gente tem que saber onde é a via da medicação, onde é a via das drogas ou que está correndo alguma outra coisa.
vai desligar as bombas que não forem importantes, por exemplo, de sedação, de midazolam, exceto bombas de droga vasoativa como adrenalina, e vai administrar as drogas indicadas pelo líder, como adrenalina, bicarbonato, cálcio, entre outras, se precisar corrigir glicemia, se precisar corrigir potássio. Tudo que a gente for indicando, ele vai administrar de maneira correta, né? Então, o líder, então, ele vai dirigir e organizar esse evento junto com a equipe, tudo nessa comunicação de duas vias, vai distribuir essas funções, como eu disse. Então, o enfermeiro vai administrar a medicação, tem outro enfermeiro que vai preparar a medicação, vai ter duas pessoas, pelo menos, para fazer e trocar a massagem cardíaca. O fisioterapeuta, por exemplo, vai estar na ventilação, e o líder vai conseguir também auxiliar no reconhecimento do ritmo, para auxiliar a pessoa que está fazendo a massagem, vai indicar as ações, vai falar para fazer que droga, em que momento, segundo o diagnóstico que ele fazer. Vai pensar nessas outras causas reversíveis e causas possíveis para tratar. Vai falar sempre claramente seus objetivos, então tem que ter essa comunicação em duas vias, e a pessoa que recebeu a função tem que verbalizar que entendeu, que fez, e o líder vai concordar, certo? Então, fez adrenalina, fiz adrenalina. Então, o líder faz em duas vias, adrenalina feita, e tudo isso tem que ser anotado pela pessoa que vai estar controlando o tempo. Além disso, como eu falei, ele vai planejar um plano de ação, ele vai pensando nessas causas não reversíveis, vai fazendo as medidas plausíveis, e vai interagir com toda a equipe e o coordenador. No caso, né, de a gente precisar de uma reesternotomia, a gente tem que ter no mínimo 2 integrantes. Então, a gente vai ter que ter uma pessoa já preparada, a gente tem um time, preparado para o preparo da mesa, para a paramentação adequada e para a reabertura desse externo, porque tem todo um material, tem todo um procedimento, é um procedimento estéreo para fazer, se for necessário, indicada essa reabertura com a massagem interna. Como eu disse, sempre tem uma pessoa na função do tempo, e essa pessoa é fundamental para arcar, né? Vai marcar todos os tempos e momentos de ação. Então, a gente vai ser importante para quando administrar adrenalina, quando readministrar um medicamento, quando administrar um choque, quando mudar o massagista. Então, é muito importante ela documentar e verbalizar essa comunicação. Além disso, ela vai ser a pessoa que vai registrar toda a parada no carrinho de parada, geralmente. Como eu disse, são essas 8 regras e funções. Aqui nessa imagem é só um exemplo de posicionamento. Então, geralmente, o líder vai ficar para baixo, o fisioterapeuta vai ficar lá na figurinha 2, próximo ao respirador, para fazer a ventilação. O número 1 são os massagistas, né? Que vão se trocando a cada 2 minutos, se possíveis. Contrário, ao lado de quem está fazendo a massagem, fica o desfibrilador. Mais longe de todos, lá perto do carrinho de parada, fica a pessoa que vai administrar o tempo, e perto do acesso vai ficar o enfermeiro que vai administrar as medicações e até prepará-las. Mas isso é só um exemplo mesmo de situação e regras para reanimação, para maior praticidade e organização. Depois que a gente reconheceu a parada, o que a gente tem que fazer? Diferenciar os ritmos, porque como a gente já sabe, vão ter ritmos que vão ser chocáveis e ritmos que não vão ser chocáveis. Então, nos casos de TV e FV, eles são ritmos chocáveis, e a gente vai ter que desfibrilar inicialmente a 2 joules por quilo e ir aumentando progressivamente. Então, a gente tem que saber mexer nesse desfibrilador e nessa monitorização toda a equipe, porque nem sempre vai ser a equipe médica que vai preparar isso. No caso de ritmos de assistolia ou uma bradicardia extrema, a gente tem que ver se ele não evoluiu para um BAV, um BAV total, e ver a necessidade de passagem de marca-passo de emergência externa, um DDD, que também tem na nossa unidade, tem no carrinho, e também tem que ser sabido manejar esses aparelhos. Além disso, temos a possibilidade de ter uma atividade elétrica sem impulso. Se o paciente estiver com marca-passo externo, por exemplo, a gente tem que desconectar para avaliar o ritmo de base, porque senão a gente pode não estar reconhecendo um ritmo de parada ou ritmo adequado. Lembrando que FV e TV que não respondem a 3 ciclos
desfibrilação. A gente vai considerar o antiarrítmico. Aqui no nosso caso, a gente dá preferência à amiodarona, que é 5 miligramas por quilo em push. Lembrando que existem doses máximas, que é de 300 miligramas, mas existem outros antiarrítmicos, como a lidocaína, mas no Brasil a gente tem essa preferência e no paus também, então a gente acaba fazendo a amiodarona. Lembrar de sempre descartar as causas reversíveis, como a gente já falou, que são os Hs e os Ts, de cada faixa etária. E, em alguns casos, considerar a abertura de tórax para massagem cardíaca interna. Isso acontece mais dentro da cirurgia cardíaca aqui na nossa UTI, mas pode ser necessário e a gente tem que estar preparado para esse procedimento. Caso a gente vá fazer uma massagem cardíaca interna, a desfibrilação tem diferença de valores, né? Na externa, que a gente está acostumado, é 2 joules por quilo, lá no centro cirúrgico a gente faz uma dose menor, que é em geral meio joule por quilo, né? E pensar também em trauma no ducto torácico. Que mais? Se o paciente tiver um ritmo não chocável, a gente não vai desfibrilar, como a gente já falou, que é o ritmo de AESP e a sistolia. Então, a gente vai fazer as medidas de adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Aqui a gente já tem também a nossa folhinha de parada de diluição padrão, mas é 0,1 ml por quilo, na dose de 1 para 10 mil. Então, aqui a gente prepara, né, 1 ml de adrenalina para 9 de soro e faz 0,1 ml por quilo. Então, isso aí todo mundo tem que saber da equipe e, se possível, ter essas folhinhas de parada auxiliam com as medicações que a gente vai fazer. Além disso, considerar as causas não reversíveis, como a gente já sabe, principalmente aqui no cardiopata, considerar acidose, distúrbio de cálcio, potássio e glicemia, e, se necessário, a gente fazer essa abertura do tórax. Aqui, na verdade, é só um algoritmo mesmo que falou tudo isso que a gente já falou, do reconhecimento dos ritmos, e se tiver ritmos chocáveis, a gente pensar na desfibrilação, além de estar fazendo a adrenalina e a massagem cardíaca, e considerar a meldarona. Nos ritmos não chocáveis, partir direto para a adrenalina e manter-se com ela, né? Além dessas outras medidas que a gente já faz, e sempre estar preparado para, se necessário, uma reesternotomia de emergência. Que vai fazer a massagem interna, como eu já falei. Considerações especiais. Sempre a gente tem que avaliar se a nossa massagem está sendo efetiva, e isso vai poder ser auxiliado tanto pelo líder ou pelo auxiliar do líder, se a gente estiver naquele momento. Como a gente pode ver, tanto pela onda arterial, pela onda de PAI, que a gente vai ver que a onda vai estar melhor, vai aumentar a pressão sistólica para maior de 60. A oximetria de pulso também ajuda, porque melhora a onda. E a capnografia, se tiver, a gente vai ter que o PCO2 tem que estar pelo menos maior que 15, para ter uma massagem efetiva. Lembrando que na ventilação, a gente já sabe que, se o paciente está extubado, a gente vai fazer 15 para 2, e se o paciente estiver entubado, a gente vai considerar um ritmo de uma ventilação a cada 6 a 8 segundos. Sempre trocar a cada 2 minutos a equipe de RCP, até para uma melhor efetividade, pelo cansaço e pela qualidade. Então, sempre que possível, a gente troca. E, como eu disse, não necessariamente deve ser equipe médica, todos da equipe devem estar treinados para fazer RCP e reconhecer a efetividade da massagem. Lembrar que tem que ter uma equipe também encarregada, como eu falei, para massagem, pelo menos 2, e para desfibrilação quando necessário. Então, saber a dose, saber montar, quantos joules dá, como que você faz, papel da equipe como um todo. E manter a RCP efetiva até a reesternotomia quando for indicado, que são casos, né, mais raros, como eu disse, é muito mais comum em centro cirúrgico do que dentro da unidade de UTI, mas em alguns casos pode ser indicados. E, se for indicado, né, todos nós temos que estar preparados e saber como funciona esse procedimento de reesternotomia de emergência. Então, o que ele orienta no artigo é a gente ter dentro da unidade uma caixa para reabertura de externo, que é quando necessário. Todos devem estar com paramentação adequada, que a gente, teoricamente, todos já estavam, né? Com técnica estéreo. Então, nesse caso, a gente vai precisar de luva estéreo, material e campo estéreo de mesa, e vai precisar de pelo menos um cirurgião 1, um cirurgião 2, um auxiliar, né?
um para limpar o tórax e ter o bisturi para abrir, o outro para colocar os materiais, o campo estéreo, e quando indicado, vai manter essa RCP até a reesternotomia. Se o tórax está fechado, tem a diferença do tórax já estar aberto e o tórax está fechado. Então, a gente, como eu disse, a gente pelo menos tem que ter 2 operadores, não, se possível, sendo 2 cirurgiões, mas não necessariamente. A equipe inteira tem que estar ciente do procedimento e ciente de como fazer. Um operador tem que limpar, tem que fazer essa esterilização adequada e o outro vai colocando campos estéreos até a gente ter a abertura do tórax por um dos operadores e enquanto isso o outro já começa a massagem. Tanto pode ser feita uma massagem hepática antes ou até massagem cardíaca interna e avaliar a necessidade de desfibrilação. Sempre que tiver um por fora não estéreo, esse que vai ser o programador do desfibrilador. Se o tórax está aberto, é um pouco mais fácil, mas a gente tem que fazer todo esse procedimento de higienização, de limpeza, tanto com clorexidina e colocação de campos estéreos, antes de iniciar a RCP interna. E aí a gente vai retirar essa malha, né, do tórax aberto e vai começar a massagem cardíaca interna de forma estéreo. Então, tá com luva estéreo, foi limpado, foi retirado. E aí a gente vai, se necessário, desfibrilar também esse paciente. E quem não tá estéreo, que programa o desfibrilador. Mas são casos mais raros de acontecer dentro da nossa unidade. Em relação à técnica para reabertura, como eu disse, ela não tem que ser dependente do cirurgião. Qualquer um pode realizar esse procedimento, então todos os membros da equipe devem ser treinados para tal, quando o cirurgião não estiver disponível e saber quando é indicação e exatamente isso que eu falei, saber quando mudar de uma reanimação não estéreo, né, para uma reanimação estéreo e que isso não pode demorar mais que 10 segundos. Então a gente tem que estar treinado, tem que estar prático na nossa mente, como a gente vai retirar essa malha, esterilizar para iniciar a RCP interna. E se existir o risco de tamponamento, ou se existir um tamponamento, a gente já faz a aspiração e faz o tratamento desse tamponamento. Então, tem uma sonda de sucção estéreo que vai ajudar. Lembrar que em pacientes, né, uma PCR com pacientes de mais de 10 dias de cirurgia, a gente já não tem indicação de abertura de externo. O que a gente está falando são para aqueles pacientes mais com tórax aberto, ou mais para uma cirurgia muito recente, ou um paciente que acabou de fechar um tórax, e para pacientes muito graves, né? Geralmente Norwood, Blaylock, então são casos mais raros de indicação de massagem interna. O que o nosso foco na aula mesmo é essa massagem cardíaca externa. Outra consideração importante, que se a gente não tiver uma equipe treinada para essa massagem cardíaca interna, o melhor é não realizar, porque vai ter muito mais risco para o paciente de sangramento, de contaminação, de infecção e outras coisas. O que geralmente o cirurgião faz na cirurgia é usar a mão direita, né, no ápice do coração e a mão esquerda na superfície anterior do coração e as mãos vão se apertando juntas para fazer essa massagem cardíaca. Sempre é orientado manter as palmas das mãos planas e os dedos retos para não ter tanta pressão no coração e evitar traumas mesmo. A frequência e os movimentos são bem parecidos com a externa, então é 100 a 120 movimentos por minuto, com o mesmo objetivo de melhorar a curva de PAI, né, a curva de onda arterial, para uma pressão sistólica maior que 60, e a capnografia é a mesma meta, pelo menos acima de 15. Sempre que a gente vai abrir um tórax, ou se o paciente já está com o tórax aberto e o paciente voltou, a gente tem que considerar a realização de antibióticos, porque mesmo a gente fazendo uma técnica estéreo, é um procedimento altamente invasivo e que vai ter altos riscos de infecção. Então, antibióticos de amplo espectro aí para um tratamento de uma mediastinite. No caso, né, de hipotermia, o que é considerar? Sempre que um paciente tem uma parada, o que a gente tem que evitar no pós-parada é hipertermia, que ela vai ter uma influência muito negativa na nossa recuperação e na cerebral e na demanda metabólica. Então, é melhor no pós-parada a gente ter uma temperatura adequada, não necessariamente uma hipotermia de 34 graus, que vai levar uma outra PCR no neonatal, mas manter em torno de 35 a 36 nessas primeiras 24 horas pode reduzir essa demanda metabólica e ajudar na recuperação do paciente pós-PCR. As considerações finais nos nossos cuidados pós-PCR. Então, o que eu falei aqui,
com os pacientes que a gente precisou de tórax aberto fazer essa massagem interna, é alto risco de infecção, principalmente como a mediastinite. Então, a gente tem que fazer e considerar antibióticos de amplo espectro. Um dos cuidados aí importante que ele dá destaque no artigo também pós-parada é evitar a hipertermia, porque ela vai ter uma influência negativa na nossa recuperação cerebral, então maior risco e muito aumento em demanda metabólica. Então, a gente não vai deixar o paciente hipotérmico, óbvio, 34, que é risco de parada, mas uma temperatura entre 35,5 e 36, evitando a ascensão rápida de temperatura e as temperaturas elevadas em 12 a 24 horas pós-PCR ajudam nessa redução de demanda metabólica e na recuperação. Esse protocolo também pode ser utilizado para os pacientes transplantados, como todos os outros pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca, e caso o paciente ele volte, mas ainda tem uma estabilidade hemodinâmica pós-PCR, a gente tem que considerar em conjunto, tanto com o cirurgião quanto intensivista, a possibilidade de ECMO. Então, a gente tem que avaliar aí a viabilidade do paciente, a viabilidade do ECMO, e essa opção tem que ser considerada em alguns casos. É isso, aqui é o artigo desse protocolo de reanimação em pacientes específicos para pós-operatório de cirurgia cardíaca. É por isso que a gente fala desse procedimento de massagem interna, né? Obrigada.